E aí, pessoal, beleza? Então, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma estrutura de acumulação e distribuição, tá? Do método Wyckoff. Eu vou explicar para vocês, baseados nesse diagrama, tá? Que é uma estrutura de acumulação ou distribuição que ela tem 5 fases, tá? E as fases vão da A a E, e de acordo com essas fases, os eventos podem ir acontecendo. Eu acredito que o Bitcoin está na fase D, e eu vou explicar para vocês primeiro essas fases de acumulação e distribuição no gráfico aqui, perdão, vou explicar para vocês aqui de acordo com o diagrama e depois eu vou mostrar elas no gráfico. Então, pessoal, antes de eu continuar, já deixa aquele like, já se inscreve no canal para nos motivar e estar trazendo para vocês esse tipo de conteúdo, beleza? Então, bora lá. Então, pessoal, o que a gente tem aqui nesse diagrama, né? Nesse diagrama de distribuição de Wyckoff? A gente tem essas ondas aqui, né? A PSY, tá? Aqui no caso ela é formada por uma demanda preliminar que tem no ativo e ela sugere que já está existindo uma demanda de venda, porém ela não é o suficiente para empurrar o preço para baixo. Ela não consegue, digamos, interromper esse movimento de alta que está acontecendo aqui. Aí depois vem esse último movimento aqui de impulso, que seria essa BC, que ela geralmente ela é impulsionada, tá? Pelos traders menos experientes, que eles estão já numa fase de euforia aqui, realizando essas compras. Depois a gente entra nessa fase AR, que a gente vê aqui, que ela é uma reação automática de absorção desse impulso que a gente teve nesse movimento BC. Em outras palavras, né, o que está acontecendo aqui? Os compradores, né, estão distribuindo para os menos experientes aqui nessa ponta. Os homens que fazem o mercado, né, os GPIs, eles, digamos, já estão começando a distribuir para quem está eufórico aqui comprando, para quem entrou atrasado no bonde, né, acaba querendo comprar aqui e aqui já está começando a iniciar uma distribuição. E geralmente depois a gente vai ter essa onda CT aqui que a gente chama, tá? Que ela é o que? É uma volta ao topo aqui BC, porém com um volume bem menor, né? Digamos, o volume dessa onda aqui que tenta impulsionar de volta para cima já começa a ser um volume bem inferior ao volume que trouxe aqui acima, nessa primeira onda BC. Depois a gente entra numa fase B. Nesta fase B, pessoal, o que vai acontecer? Vai acontecer uma consolidação, aonde o GPI, o grande player, ele vai começar a distribuir aos poucos o capital dele. Ele vai vendendo aqui, ó, gradualmente, tá? O capital dele, ele vai se desfazendo de toda a posição dele nessa região toda aqui, tá? Nessa fase B. E aí a gente entra nessa fase C, que vocês estão vendo aqui, ó. E geralmente acontece um falso rompimento, né? Que é as traps que a gente costuma ver nos gráficos, né? Rola aquele falso rompimento, mas aqui já totalmente sem volume, tá? Então ele faz um teste nos topos anteriores para tentar fazer o rompimento e acaba depois que não consegue, né? Não consegue manter os valores acima, até porque a gente não tem volume de compradores para manter esse valor acima. E a gente considera que os grandes players já distribuíram o capital nessa região. Já aqui na fase D, pessoal, a gente já vê uma queda, perdendo os fundos anteriores, e a gente vê uma pequena acumulação acontecendo no fundo, tá? Que seria, digamos, uma última tentativa dos compradores tentar manter a alta do mercado. E geralmente nessa região aqui, pessoal, rola aquela alta com pouco volume, que é muito parecido com o que a gente está vivendo agora no Bitcoin, tá? Se a gente reparar, o triângulo simétrico que a gente está vendo, no meu entendimento, é isso aqui que a gente está acontecendo, tá? A gente tem uma grande possibilidade de continuar a queda, tá, pessoal? E no meu entendimento, pessoal, esse esquema de distribuição aqui de Wyckoff, tá? A gente está exatamente nesse ponto, que é no triângulo simétrico ali do Bitcoin, com uma grande possibilidade de a gente continuar a baixa, tá? E mesmo que a gente vá para cima, a gente continua nessa fase D, porém ela vai ser um pouquinho mais estendida, a gente poderia fazer o pullback para depois iniciar a queda. Agora eu vou pegar aqui o gráfico do Bitcoin, tá, pessoal? Vou pegar aqui, ó. Então aqui, ó, pessoal, se a gente reparar aqui, ó, vamos pegar assim, ó, fase A, tá? Eu vou olhar para o lado aqui pro diagrama, depois eu vou voltar ao diagrama, tá? A gente tem essa fase A aqui, ó. Aqui seria a nossa fase A, tá? Aí depois a gente vem a nossa fase de acumulação, que no meu entendimento seria essa região toda aqui, a gente acumula. A gente fica, parece uma consolidação, né? Pode ver que a gente fica meio que andando de lado nessa região, ó, aqui. A gente vem, acumula, faz uma região de consolidação nesse ponto. A gente faz a nossa última tentativa, tá, de teste de topo, que seria essa daqui. A gente faz essa última tentativa aqui. E aí depois a gente vem na outra fase, tá? Aqui, ó, a gente faz essa última tentativa, que seria a fase C. Aqui seria a fase D, tá? Que a gente se encontra. Aqui vem a queda toda e uma pequena região de acumulação lá embaixo, de novo, que seria mais uma distribuição no caso. E agora a gente está vindo para a fase E, que não aconteceu ainda, tá? Então reparem no seguinte aqui, ó, tudo que eu mostrei para vocês, ó. Tá vendo? Então tá lá a fase A,
Aqui, ó, fase A, fase B de acumulação, rompimento de topo, depois a queda com uma região de distribuição novamente aqui, que seria o nosso triângulo simétrico que está acontecendo no momento, tá? Então, para mim, pessoal, tá bem, digamos, característico desse esquema de distribuição de Wyckoff aí, tá? Voltamos aqui, ó. Então tá tudo bem marcado para vocês aí, tudo que aconteceu no gráfico, tá? Então eu, particularmente, estou achando bem interessante esse tipo de análise aqui, tá? Eu não conhecia esse esquema, mas eu vi outros analistas mostrando ele e eu achei muito interessante trazer isso para vocês, tá? Agora, o que mais que a gente tem, pessoal? Eu vou trazer para vocês aqui a questão dos gaps, tá? Os futuros, a gente tem alguns gaps bem feios lá embaixo, tá? Que eu acredito que possam ser preenchidos. E esses gaps estão lá na região dos 26.200, tá? Então eu poderia até marcar esse gap aqui, ó. Tá? E vou marcar o gap que tem em cima ali, que a gente tem um gap acima. Porém, pessoal, no meu entendimento, tá? Para quem quer ver o Bitcoin em alta de novo, né? Retomando a tendência de alta, pessoal, pensem que é muito melhor a gente preencher esse gap aqui para depois voltar a subir, tá? Seria muito pior que a gente fizesse o pullback, que tá todo mundo esperando, tá? E depois caísse. No meu entendimento, seria muito pior isso, tá? É muito melhor pro ativo ele vir preencher esse gap e depois voltar a subir, para quem quer ver digamos, a gente retomar alta, do que a gente primeiro fechar o gap de cima para depois fechar o de baixo, tá? Então, eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim faz bastante sentido, tá, pessoal? Outra coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês, tá? Que a gente tem no triângulo simétrico um range bem curto aqui que a gente pode daqui a pouco travar o movimento, né? Se a gente reparar aqui, a gente tem o triângulo, reparem o seguinte, tá? A gente tem esse triângulo simétrico. Isso aqui tá bem claro para todo mundo. Eu já venho falando dele há bastante tempo. Desde que tocou nesse fundo, eu já comecei a comentar, cara. Eu acho que isso aí vai formar um triângulo simétrico, tá? E o que a gente tem? Reparem o seguinte, marquem os fundos, tá? E marquem os topos desse último movimento aqui, ó. Aqui. Ah, mas tu vai marcar ou não vai? Aqui, tá? Então reparem o seguinte, né? Os fundos e os topos, que são exatamente a base do triângulo, né? A gente tem toda essa base do triângulo aqui, ó. Tá? E ela se refere ao topo e o fundo lá da última região de acumulação. Aqui é acumulação, tá, pessoal? Distribuição em cima, acumulação embaixo. Só que a gente está vindo de baixo, né? A gente vem, acumula e sobe, agora a gente vem, distribui e desce, tá? Essa é a grande possibilidade que está acontecendo aqui. Porém, a gente tem, né, se a gente reparar nesses topos e fundos, tá? Essas regiões de suporte e resistência muito próximas aqui do rompimento do triângulo. A gente pode fazer um movimento bem explosivo, conforme eu comentei no último vídeo, porém eu não deixei claro para vocês, né, que é para cima ou para baixo, até porque ninguém tem certeza de nada, mas esse triângulo é uma região de, se for uma acumulação, cara, a gente vai romper para cima, se for uma distribuição vai ser para baixo, tá? Outra coisa, pessoal, que eu posso mostrar para vocês, tá, é a questão dessa tendência que a gente está de baixa aqui num gráfico, se eu botar um 4 horas, a gente enxerga bem, tá, que a gente entrou numa tendência de baixa bem forte, fazendo topos e fundos descendentes, e no meu entendimento existe a grande possibilidade de a gente vir romper já o fundo anterior aqui em 34.768, aqui em 34.770 mais ou menos, que é o fundo anterior aqui, onde deixou esse martelo, tá? E vim buscar já os 33.700, que seria lá nos fundos anteriores. Isto é, já estaria dando início, tá, ao rompimento do triângulo simétrico. Pelo menos é o que eu estou enxergando, tá, pessoal? A gente já tem aqui um rompimento do triângulo simétrico, se a gente reparar, ó, a gente meio que embandeirou aqui. Se a gente reparar, olha essa bandeira, cara. Vou mostrar para vocês aqui, tá? A gente vem, fez uma queda, fez um pullback bem no 61,8. Isso aqui eu já mostrei para vocês no último vídeo. Perfeito em 61,8 lá, ó. E agora a gente caiu de novo. Se eu apagar tudo aqui, ó, a gente vem de novo. A gente fez um pullback exatamente em 61,8. Lembra das entradas que eu falei para vocês? Dá para entrar pregoado com stop no 78 com 60, tá? Aqui, ó, entrada perfeita aqui, ó, retração perfeita em 61,8, tá? Para mim isso aqui se caracteriza por uma bandeira de baixa aqui, tá, pessoal? Não consigo ver muito diferente disso, tá? E os alvos dessa bandeira, pessoal, se eu for considerar isso aqui como um pivô de baixa, tá? A gente teria um primeiro alvo aqui embaixo, tá? Que seria lá no fundo que eu marquei para vocês. Se eu considerar aqui como a cabeça do pivô, porque foi um pivô bem violado aqui, né? Ficou violando para cima e para baixo. Se eu considerar mais ou menos esse ponto, a gente tem um primeiro alvo bem lá em $33.500, que é o fundo anterior. Particularmente, eu tô vendo muito isso, tá, pessoal? Aí, se vocês repararem, pessoal, essa última pernada de baixa que a gente teve, tá? Essa pernada aqui, olha o movimento que a gente fez, tá? A gente veio, tá? A gente bate aqui encontra suporte nesse fundo, beleza? E depois a gente pode começar a pensar em marcar as retrações quando ele rompe esse piercing aqui, tá? Que esses dois candles combinados são um piercing. Então, rompeu aqui, tu pode começar a marcar a retração. Reparem o seguinte, pessoal, a gente vem bem no 50%, depois retrai, depois a gente bate no 61,8. Bateu no 61,8. Olha o que a gente fez aqui. A gente cai,
bate no 6118 de volta e forma uma estrela cadente em cima do 6118, configurando aqui um topo duplo com entrada na estrela cadente aqui, ó. Não sei quem é que estava esperto nisso, tá? Mas isso aqui, pessoal, clássico, tá? Bem em retração em 6118, mostrei isso para vocês. Pode entrar apregoado com stop no 7660, ou tu pode entrar no sinal, né? Então teria entrada apregoada ou no sinal aqui na estrela cadente, tá? Então, pessoal, eu acho que por hoje é isso, pessoal. Cara, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.